Numa escola, a professora estava mostrando algumas fotos de família e uma criança notou que naquela família em especial ali, uma das crianças era bem diferente dos outros. Ele tinha um cabelinho diferente, a cor da pele diferente. E ali uma criança falou assim: essa criança aqui, ela é adotada. E disso eu entendo muito bem de adoção, porque eu também sou adotada. Aí uma outra criança, isso era no primeiro ano do ensino fundamental, a outra criança chegou e falou: mas o que é isso, ser adotada? Aí aquela criança falou: disso eu entendo muito bem. Ser adotada é você ser gerada no coração da sua mãe e não na barriga, né? Então a adoção é algo maravilhoso, onde a criança ela foi escolhida por amor. E ali ela é gerada no coração e não na barriga. De verdade, olha só o que a palavra de Deus diz a nosso respeito sobre isso. Porque Deus nos escolheu. Fala assim: Ele me escolheu. Em Cristo, fala em Cristo. Foi antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados. Fala assim: eu sou um adotivo. Por amor. Amém? Para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso está em Efésios 1, 4 e 5. Então é uma revelação que o apóstolo teve a respeito da nossa condição de filhos, né? Nós fomos adotados. A criação de Deus foi um plano amoroso desde a criação do mundo. Então quando Deus criou o mundo, Ele já viu você. Eu quero dizer essa noite, oh meu Deus, a noite, faz tanto tempo que não é a noite, Jesus. Eu quero dizer essa manhã, que se você entender essa palavra, se você entender esse plano, esse propósito, você vai entrar numa dimensão espiritual que você nunca viveu. Se você levar a sério a palavra de Deus, se você levar a sério esse compromisso que o Pai tem conosco, de desde a criação do mundo, já deixar preparada a adoção de filhos para nós, você vai ser tão grato, tão grata, tão agradecido, tão agradecida ao Senhor, que o seu cristianismo vai ser mais forte, que você vai entender melhor as coisas espirituais, que você vai ser mais profundo nas escrituras e na oração, que você vai ser uma pessoa mais altruísta, que você vai ser uma pessoa mais doadora, e o Senhor vai te abençoar poderosamente. Se você entender a sua condição de filho, que não é filho por nascimento, mas filho por escolha, o teu amor vai multiplicar grandemente e você vai ter o maior prazer em adorar e em agradar esse teu papai amoroso, que te adotou. Ele te escolheu em Cristo, desde a criação do mundo. Como eu sempre digo aqui, Deus não foi pego de surpresa quando houve a queda no jardim. Ele sabia que o homem não conseguiria, e Ele já deixou preparada a salvação. Ele já deixou predestinado essa adoção. Essa é a verdadeira predestinação. A predestinação que nós cremos não é a predestinação de que esse irmão do seu lado talvez seja salvo e do outro lado talvez seja condenado. Não, porque Deus escolheu um para ser salvo e escolheu outro para ser condenado. A predestinação que nós acreditamos é que Deus predestinou toda a humanidade em Cristo para ser salva. Mas há necessidade de uma entrega e uma escolha de cada um. Porém, como Deus é onisciente, sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, não que Ele condene, mas Ele já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Isso não quer dizer que Ele condenou. Isso quer dizer que Ele sabe as escolhas que cada um tem. E Ele sabe que aquela pessoa não vai escolher corretamente.
Jesus disse: Pai, todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, conforme já estava profetizado, conforme já estava declarado. Então já se sabia que dos 12, Judas Iscariotes seria o traidor, aquele que abandonaria, foi filho da perdição. Então ele escolheu isso, e Deus já sabia, mas não foi Deus. Se você vê como foi o tratamento de Jesus com Judas, até o último momento, Judas chega traindo Jesus, e Jesus fala: amigo, com um beijo você me trai? Ele deu a oportunidade a Judas até o último momento, para que Judas se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Então creia que o plano de Deus é salvar a humanidade, que o plano de Deus já foi criado, já foi estabelecido, projetado desde a criação do mundo. Quando ele formou todas as coisas, ele já crucificou Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Isso é maravilhoso, essa adoção. Eu também entendo de adoção. Eu sei o que significa ser adotado, ser amado sem nenhum merecimento. E o meu caso ainda é pior ainda, porque ainda sou fruto de uma traição. Eu sou filho de uma traição do meu pai com outra mulher. Essa mulher perdeu a minha guarda na justiça. E quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai me tomou dessa mãe biológica e colocou para ser criado na casa dele com a esposa dele, a qual foi traída. E ela me criou por todos aqueles anos com o maior amor. A minha mãe biológica não teve culpa, vamos dizer assim. Claro que ela escolheu, mas ela não teve culpa. Também é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Mas eu só fui conhecê-la com 21 anos de idade. Então eu sei bem o que é o amor de uma mãe que adota. E Deus, Ele te adotou com esse amor. E nós também somos fruto de uma traição. Todos nós traímos Deus. Nascemos debaixo de pecado. Nascemos debaixo do pecado dos nossos pais Adão e Eva. E vivemos separados do Senhor. A queda no Éden, ela nos separou de Deus. Mas Deus, Ele sempre quis ter conosco comunhão e unidade. Ele nunca quis estar separado de nós. Ele nos criou para sermos uma família com Ele. Ele diz, na palavra de Deus, em Gênesis 3:8, diz assim, para você entender como Deus vinha falar com o homem todo dia. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim. O Senhor Deus andava pelo jardim. Então Adão já sabia que naquele horário, mais ou menos, Deus chegava. Qual era esse horário? Quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Depois que eles pecaram, eles se sentiram indignos, se sentiram envergonhados, nus, e se esconderam quando ouviram que Deus estava chegando no jardim. Então Deus passeava com Adão, andava com Adão e Eva ali, e todos os dias eles tinham comunhão e unidade. E nesse dia, após o pecado, Adão e Eva se separaram de Deus, porque o pecado de verdade nos separa de Deus. Mas hoje é dia de falar de reconciliação. Hoje é dia de falar de conserto. O projeto de Deus para nós é um projeto de reconciliação. Desde a criação do mundo, Ele deixou preparado que haveria um sinal milagroso desse projeto de Deus. Olha só o que Gênesis diz na sequência da queda. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus chega no jardim, eles se escondem e Deus começa um diálogo com eles. Pergunta: Adão, quem foi que te disse que você estava nu, Adão? Você comeu o fruto que eu proibi? E Adão falou: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Eva, por que você fez isso? A serpente me enganou e eu comi.
E ali Deus começa um diálogo agora e Deus diz assim para a serpente: serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus já diz para a serpente que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dela, pisaria, esse lhe ferirá a sua cabeça, e a serpente lhe ferirá o calcanhar, vai estar perseguindo. E aqui no original hebraico, você vê que descendente, e na versão Almeida, revista e corrigida, você também vê a palavra semente. No lugar de descendente, você vê a palavra semente. Então você percebe aqui que já há algo muito especial nessa frase de Deus. Ele diz que da semente da mulher nasceria um. E mulher não tem semente. O sêmen, semente, quem tem é homem. Então o homem tem o sêmen. Mas um milagre aconteceria, que no plano de reconciliação, Deus usaria a mulher e ali colocaria da mulher, da semente da mulher, nasceria da mulher, sem a necessidade do homem, nasceria um que começaria o projeto de reconciliação da humanidade com Deus. E nós já sabemos quem foi. Falaremos dele já. Aqui diz que uma virgem conceberia, nesse texto. A profecia, ela é bem simbólica ainda em Gênesis. Ela não está tão clara ainda. E eu já disse isso aqui muitas vezes. Deus nem sempre, Ele fala tudo o que Ele vai fazer, no detalhe. Dá uma chacoalhada no seu irmão aí para ele acordar. Onde é que eu estava? Deus sempre, nem sempre fala tudo no detalhe. Isso mexe com a nossa fé. Deus disse para Abraão que daria aquela terra para ele, mas não falou. Depois falou. Quando mandou ele sair, não falou. Depois, mais para frente, falou: olha, você vai ser peregrino em terra estranha, 4 gerações, depois vai voltar para cá. Mas não falou que teria tanta luta no deserto. Deus não fala tudo no detalhe. É aí que entra a nossa fé, entra a sua confiança no Senhor. Então a profecia de Gênesis, ela ainda está completa, porém não tão clara. E agora vem uma profecia mais aprimorada. Deus fala para Isaías: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Olha só, Deus vai dar um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então aqui Deus dá um sinal mais claro. Ele diz: uma virgem conceberá. E em Israel, as virgens, elas levavam muito a sério essa profecia, pois os rabinos, os intérpretes da Bíblia, os escribas, eles sabiam que um sinal milagroso da redenção de Israel viria através de uma virgem. Então as virgens ficavam sempre atentas: será que sou eu? Será que sou eu? E será que sou eu? E ficavam esperando quando virá a redenção, o Emanuel, o Deus conosco. Quando virá isso? Mas ainda não era tão claro. Isaías fala de novo agora, dando características da vinda deste Salvador. Ele fala assim: porque um menino nos nasceu. Esse outro que eu li está em Isaías 7,14, para ficar registrado, sobre a virgem conceber. Agora em Isaías 9,6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aqui Deus já mostra que não será uma criança comum. Ele já tinha dito que era Deus conosco, mas eles poderiam interpretar que Deus nos ajudava,
que Deus estava lá no céu e nós aqui na terra. Mas agora ele já começa a dizer que essa criança, esse menino que vai nascer, ele é poderoso no governo. Ele vai governar, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro. Uma característica de palavras poderosas, palavras sábias. Maravilhoso conselheiro. Ele será chamado Deus poderoso. Opa! Não é uma criança comum. É um Deus poderoso. Esse que nascerá, esse menino que nos será dado, não pode ser um homem, uma pessoa comum. É Deus na terra falando conosco. Tudo isso através do nascimento miraculoso, através de uma virgem. Pai eterno e príncipe da paz. Ele é pai e ele é príncipe da paz. Ele veio para estabelecer a paz definitiva na terra, para acabar com a divisão que havia entre os homens e Deus, e estabelecer a paz entre os homens e Deus, e religar a humanidade novamente a Deus, somente através do sangue de Jesus na cruz. Um sinal miraculoso aconteceria através de uma virgem. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus é o equivalente em grego de Josué, que é Deus é nossa salvação, significado dessa palavra. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Aqui apenas um parênteses antes. Foi enquanto Jesus não nasceu que José não coabitou com Maria. Está aqui na palavra de Deus, enquanto ela não deu à luz. E não há nenhum pecado, aliás, muito pelo contrário, a Bíblia incentiva que a mulher e o homem tenham relações dentro do casamento e gerem filhos e sejam felizes e completem um ao outro e faça desse momento um momento de prazer. Não há nada errado nisso. Eu não sei por que essa doutrina tão esquisita de dizer que a Maria ficou virgem para sempre. Não há nenhum motivo para isso. A Bíblia diz que foi enquanto ela não deu à luz um filho. Não é para você ter relações com ela, José. Para que não houvesse dúvidas de que aquela criança é gerada pelo Espírito Santo, e para que se cumprisse a profecia, a virgem vai conceber. Então é virgem até o nascimento daquele menino. Amém, queridos? Apenas para a gente entender, é só ler a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Doutrinas que homens tentam enfiar na cabeça das pessoas, que a Bíblia diz que não é assim. Então, leia a Bíblia, que você nunca vai ser enganado. Então, aqui, olha só, aqui em Mateus capítulo 1, 18 ao 25 que eu li, mostra em resumo como foi a visita do anjo.
a concepção de Maria, as asas do Senhor a cobriu e ali o Espírito Santo gerou no ventre dela. Por isso que é a semente da mulher, porque não há nada do homem, do sexo masculino ali. Foi um sinal que Deus deixou ali para a humanidade. A virgem conceberia e ele não teria a semente original do pecado de Adão. Ele seria concebido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Agora, olha só o que aconteceu aqui. Se coloca no lugar de José. Já parou para pensar? E no lugar de Maria também. A mulher está grávida. E eles ainda não tinham se casado. Ela estava já desposada. Ou seja, ela já era dele e ele já era dela. Mas ainda não havia acontecido o casamento em si. E de repente ela fica grávida. E José fica sabendo daquilo. Era para todos ali um adultério. Seria apedrejamento. Mas ele, ali como homem justo, ouviu o que Deus lhe fala em sonhos e aceitou aquela palavra. Muitos rejeitam a palavra do Senhor. Deus fala claramente e a pessoa resiste. Não, isso é muito difícil para mim. Eu não vou aceitar. Rejeitam. E às vezes a gente vê na igreja acontecer. A palavra de Deus fala algo aqui através da pregação e a pessoa bate o pé. E a pessoa é ousada no sentido ruim e continua e continua e continua. Sequer vem falar com os pastores quando não consegue entender alguma coisa. Obstinação, queridos, é muito grave. Obstinação leva à condenação. Nós vemos a obstinação do povo no deserto que levou eles à condenação. Mas você sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa que entende o amor de Deus, entende que você foi adotado, foi adotada e que o Senhor te amou, mesmo nós sendo traidores de Jesus, Ele te amou e te incluiu na família dEle. Quando vem uma palavra de Deus ao teu coração, você faz como José. Ainda que você tenha vergonha, ainda que você se exponha às vezes ao ridículo, ao risco de vida, mas você vai até o fim com o Senhor. Isso é prova de amor também. Porque Ele se expôs à desonra pública, Jesus, por amor a nós. E a gente não deve, de maneira alguma, medir esforços para sermos participantes da família de Deus, em tudo aquilo que Ele pede para nós. E como diz a palavra do Senhor, e os mandamentos dEle não são pesados. Amém, querido? Os mandamentos dEle não são pesados. Então José recebe ali uma mensagem de Deus, em sonho, e diz para ele: não tema receber Maria como sua esposa. Eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra de Deus, ela sempre vai te dar um fruto abençoado na tua vida. Não tema receber a palavra de Deus no teu coração. Não tenha medo de obedecer essa palavra. Não tenha medo. Deus sabe tudo o que Ele faz. Se Ele escreveu, se Ele disse, se Ele trouxe como ordem, como princípio para as nossas vidas, pratique e colha o fruto. Eu digo uma coisa: olha para as pessoas que escolhem o mundo hoje e vai olhar daqui 10 anos como essas pessoas vão estar. Daqui 10 anos você compara você com qualquer um que escolheu o mundo e você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Asaf quase desviou. Ele ficou olhando a prosperidade do ímpio, porque o ímpio faz e nada acontece, porque ele enriquece e nada acontece. Mas aí um dia o Senhor mostra para ele lá no fim. E ali ele disse: ah, eu entendi. Agora, a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Servir a Deus sempre vai te trazer benefícios. E é na igreja. O único lugar que eu consigo provar que eu sirvo a Deus
É convivendo com vocês e vocês convivendo comigo. É na igreja que eu exerço o meu ministério. É na célula, que é a igreja, nas casas, que eu exerço o meu serviço maior por essa comunidade. É ali no dia a dia que eu mostro quem é que eu estou servindo mesmo. Porque vontade de desistir, até Jesus teve. Ô geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ele disse no momento de incredulidade deles. Mas ele continua na próxima frase, curando, abençoando, servindo, lavando os pés, multiplicando o pão, multiplicando o peixe, fazendo a obra aqui na terra e por fim, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até o fim, querido. Até o fim. Amém? Deus te adotou, te fez participante da herança do céu. Existe um testamento, um novo testamento, no sangue de Jesus. Ele disse: este é o novo testamento no meu sangue. E todo testamento, ele tem uma promessa, ele tem uma herança. E nós temos uma herança tremenda no Senhor. Eu e você lavados nesse sangue derramado na cruz, temos uma herança eterna com Jesus, aleluia. De fazer parte da família de Deus, de ir para a glória, de andar em ruas de ouro, em paredes de pedras preciosas, onde há muitas moradas e não vai faltar, aleluia, nada naquele lugar. Nós viveremos para sempre com Ele. Eu quero te dizer, não é só lá, lá é o melhor, lá é tudo de bom, mas aqui, nesses dias, o Senhor também tem para os seus amados, porque Ele diz que nós comeremos do fruto do melhor dessa terra. Nós temos diversas promessas na palavra do Senhor. Quando Jesus faz aquele apelo para os seus amigos: quem não largar pai, mãe, casas, campos, trabalho, mulher, tudo por amor a mim, não é digno de mim. Aí Pedro falou: Senhor, larguei casa, mulher, larguei meu barco, larguei tudo para te seguir. O que eu ganho com isso? Jesus falou: Pedro, porque você fez isso, você terá 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna. Só que as coisas dessa vida não importam, mas Deus nos dá, porque Ele é bom, Ele é abençoador. Nós não vemos Pedro passando necessidade. Você lê Atos dos Apóstolos, você vê Pedro com uma outra motivação de vida. Você não vê Pedro construindo palácio, você não vê Pedro comprando barcos gigantescos e fazendo uma grande companhia de pesca, a de Jesus dos últimos dias. Não. Ele foi pregar o evangelho. Ele não se importava mais com... Porque esse amor, ele te muda, ele te transforma, ele muda a sua motivação. Agora você olha a vida de um jeito diferente. O dinheiro agora é servo, não é mais senhor. Você sabe que o dinheiro, tendo é bom, não tendo não faz falta, porque Deus, ele é contigo. Você olha para a saúde, você olha para a perseguição, você não se importa com mais nada, porque você tem um alvo maior. Filho de Deus, adotado por amor de um Pai tremendo, amoroso, que não precisava fazer nada disso, mas fez porque nos ama. Ele não se importou nem com a perseguição. Na perseguição, diz a história da igreja, não a Bíblia. Há um livro que chama História da Igreja. Se você quiser ler, é bem interessante. Um livro que conta o que aconteceram com os apóstolos, com os primeiros mártires. Não é santo esse livro, é um livro que conta a história. E diz a história da igreja que Pedro se sentiu indigno de ser crucificado como Jesus foi, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno. Foi até a cruz, meus irmãos, foi até o final, entendendo que os 100 vezes mais nessa vida não precisa ser materialmente necessariamente, mas 100 vezes mais paz, 100 vezes mais alegria, 100 vezes mais dignidade, 100 vezes mais honra, 100 vezes mais tudo. E foi para a glória. Pedrão está lá. Acho que agora ele não fala mais aquelas palavras, né, sem sabedoria. Está lá. Maria está lá.
não intercede por nós, não roga por nós, não tem jeito. Porque a Bíblia diz que só há um intercessor entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem, só Ele. Todos que morrem aqui, no Senhor, são chamados santos. Nós somos santos, porque aqui o primeiro texto que eu li aqui, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Essa santidade que o Senhor quer de cada um de nós aqui. Santo. Maria é santa? Sim. Pedro é santo? Sim. Mas estão lá com o Santo dos Santos. O Senhor dos Senhores está lá. E nós aqui agora, é nosso papel ser santos e pregar o Evangelho. E interceder pelas pessoas aqui, vivos. Eu lembro que a minha mãezinha adotiva, quando se converteu, nos últimos 6 meses de vida dela, ela começou a querer aprender a rezar. Porque ela foi católica a vida toda. Aí eu ensinei ela a orar. E ela, Marcelo, pode rezar Salve Rainha? Eu falei, não mãe, a Salve Rainha não. E a Ave Maria? Eu falei, mãe, a Ave Maria, a primeira parte dela até que não tem nada errado, mas a segunda parte faz assim, mãe. Começa a conversar com Deus. E o Pai Nosso? Não, Pai Nosso pode. Pode rezar Pai Nosso à vontade, mãe. Né? Porque ela não sabia, ela queria aprender, ela estava em desejo de Deus. E ela começou, eu posso rezar pelo Tadeu, que era meu irmão? Mas meu irmão já tinha morrido. Eu falei, não mãe, pelo Tadeu não adianta mais, ele já morreu. Então ora pelo Pedro, que é o outro irmão meu, seus netos, ora por mim, pelas suas noras, pelos seus netos. E fala com Deus, mãe, e vai falando. E ela foi aprendendo e ela foi fazendo assim, porque ela foi ensinada de uma forma distorcida. E ela se sentia cada dia mais forte, cada dia mais feliz. O rosto dela brilhava até o último dia da vida dela, quando ela morreu na minha frente, no hospital. Ela teve uma hemorragia muito forte de uma úlcera. E ela, 1h30 da manhã, ela já não tinha nem forças mais para se movimentar. Ela levanta da cama assim, de um pulo da cama, estica seu braço bem no alto. E eu, o que foi, mãe? O que foi, mãe? Aí ela deitou, deu um último suspiro e morreu. Ali eu tenho convicção, ela não tinha força mais para se levantar. Que ela se levantou para pegar na mão do anjo que veio buscar a alma dela e levar para a glória. Foi algo marcante na minha vida. Algo marcante. Ela não conseguia se virar na cama. Ela não conseguia mais ter forças para virar o pescoço, de tão fraquinha que ela estava. Mas ela deu um pulo na cama e foi segurar lá no alto, lá no céu. Porque ela entendeu que há um Deus que roga por nós. Ela entendeu que há um Senhor que a amou e também a adotou e a chamou de filha. Glória a Deus. Nos gerar foi uma decisão consciente de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então foi uma decisão de Deus nós sermos gerados através de Cristo, a palavra da verdade. Isso está lá em Tiago 1,18. Então não foi um acidente, um acaso, as coisas foram acontecendo, não, foi de propósito. De propósito Deus, Ele olhou para você e Ele já sabia que Ele queria te salvar. Ele já tinha preparado esse plano para nos salvar, para nos gerar. Olha só, vocês porém são geração eleita. Se é eleita porque foi escolhida. Nós somos escolhidos pelo Senhor, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. Então Ele nos elegeu. Isso é Novo Testamento.
Agora, dos dois povos que havia divisão, Israel e gentios, Deus fez um povo só e chamou de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo escolhido, exclusivo, com o propósito de anunciar aquilo que Ele fez por nós. Então não foi por acaso. E falando para as mamães aqui, o amor de Deus é algo tão grande, tão maravilhoso, que ele é comparado ao amor de mãe. Qual mamãe já amamentou aqui? Amamentou. Eu lembro da Luciana amamentando também. Quando vai chegando a hora e o seio vai ficando cheio, dá para esquecer que você tem um bebê? Não? Quem teve muito leite mesmo e ficava empedrado assim, né? Não dá para esquecer. Eu lembro, ela ficava com os seios bem cheios de leite. Aí o Jonas não mamava. Punha o Jonas para mamar e o Jonas dormia no peito. Aí tinha que pegar aquela bombinha, tirar o leite, porque sobrava leite. O Eduardo mamava muito, bastante, sempre mamou, mas ainda sobrava bastante leite. Então não tem como, olha o que a Bíblia diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Ainda que uma mãe que amamenta venha esquecer do seu bebê, pode até acontecer. Uma coisa assim Deus compara, é um absurdo isso. Uma mãe esquecer do bebê que mama. Eu, porém, não me esquecerei de você. Deus compara o amor dele ao amor de uma mãe que amamenta. É um amor incomparavelmente inexplicável. Então, queridos, para a gente finalizar, a mulher, ela foi muito honrada por Deus. Eu trago essa palavra hoje, citei muito mulher aqui, por causa do seu dia, mamãe, dia das mães. Ela foi colocada no plano de redenção, quando Deus disse que da semente da mulher viria o Salvador. Deus incluiu a mulher. Foi através da mulher que entrou o pecado no mundo, porque a Eva que foi bater papo com a serpente. Desde o Éden a mulher gosta de falar mais do que devia. E foi conversar com a serpente. E a serpente enganou ela. Ela foi enganada, diz a palavra do Senhor. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. 1 de Timóteo 2,14. Então a mulher foi enganada. Adão comeu conscientemente do fruto proibido. Então Deus teve misericórdia e incluiu a mulher nesse plano de redenção. Através da mulher, da Virgem Maria, nasceu o Salvador. E glória a Deus por isso. Mas ela foi submissa a Deus, submissa a Jesus em todo o tempo. Ela esteve com ele ali o tempo todo. E foi mãe. Cuidou dele, fez o seu papel de mãe, como qualquer mãe deveria fazer e faz. Cuida do seu filho. Se coloque no lugar dela naquele momento de tragédia do seu filho sendo martirizado daquela forma. Qual mãe ia abandonar? Ela correu risco de vida e foi com ele até o fim. Ficou lá na cruz. Na cruz a gente vê, tá João, o único que não fugiu, e Maria, e mais as mulheres. E Jesus fala: João, eis aí a tua mãe. Maria, mãe, eis aí o teu filho. E ali ele coloca João para cuidar da sua mãe. Cuidou dela até o final. Então, queridos, a mulher, ela teve uma honra muito grande ao ser incluída no plano de redenção. Essa carta de Timóteo 2,14, 1 Timóteo 2,14, ela tem um versículo logo na sequência, que eu já vou falar dele, que traz uma certa confusão. Nesta época aqui, onde Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, havia um espírito enganador na sociedade. E esse espírito tem voltado, querendo dizer que é uma desonra
ou até uma diminuição a mulher ser mãe, ser dona de casa. Hoje em dia, muitas mulheres são mal vistas porque decidem ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa. Parece que é uma desonra. E nessa época já tinha esse espírito. Diz aqui, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3, que haviam espíritos enganadores de falsos profetas que proibiam o casamento, que proibiam comer as coisas gostosas e proibiam também o casamento. Já havia nessa época um espírito independente de mulher, não preciso mais de mulher. Muitas mulheres dizem: não preciso de homem, e não querem mais ter uma família, se relacionar com uma família. Isso é um espírito enganador. Olha o que diz aqui o versículo 15: entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Paulo escreve a Timóteo dizendo que a mulher foi enganada, comeu do fruto, entretanto será salva dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Ele vai contra esse espírito mundano que diz que a mulher devia ser independente e não precisar mais de homem. E ele fala: mulher, vá contra esse espírito e forme uma família. Mas é claro que a salvação não é por mérito e não vem por ela ter filhos, porque a Bíblia estaria se contradizendo. Por isso que ele complementa: se permanecer na fé, no amor e na santidade. Vendo o contexto do livro todo, mulher, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, que se nós estivermos firmes nos princípios, nos propósitos de Deus, permanecendo na fé, no amor, na santidade, com bom senso, nós seremos salvos. Manter-se nos princípios, ir contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Não aceite palavras contrárias aos princípios de Deus. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a santidade no casamento, o leito sem mácula. O homem é de uma mulher, a mulher é de um homem, e tendo filhos é bênção, é ir dentro do plano de Deus, é bênção demais ter filhos. Amém, amados? Tem muitos espíritos enganadores na sociedade que nós vivemos. Em conclusão, não deve haver divisão entre homem e mulher. Deus fez o homem ser completo quando fez para ele uma esposa. Os dois se tornaram um. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre. Não há homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Um espírito que a gente tem que lutar contra também é o espírito da divisão de gênero. O gênero feminino, o empoderamento feminino, o gênero masculino, a opressão masculina. Isso não deve existir entre nós. Todos têm a sua honra, nós não devemos fazer divisão. Cada um tem o seu papel, tem a sua estrutura. Deus nos fez complemento um do outro. Homem complementa a mulher, mulher complementa o homem. Vamos ir contra esse espírito. Você quer ver? Você sabia que o Dia das Mães, para o comércio, é o segundo Natal em vendas? O comércio fatura bilhões no Dia das Mães e no Natal. É o que mais fatura. E no Dia dos Pais, quase passa desapercebido. Verdade. Quase passa. E aí, vamos brigar? Vamos fazer passeata na Paulista? Reunir 2 milhões de homens lá e pela igualdade do Dia dos Pais. Irmãos, eu sou 100% favorável
as mulheres terem seu lugar no mercado, as mulheres serem honradas. Eu sou totalmente contra aquele homem opressor, eu sou totalmente contra tudo isso. Eu acho que a mulher é uma bênção de Deus. A mulher virtuosa de Provérbios, lê lá, o tanto que aquela mulher era ativa, ela honrava o seu marido com as suas atividades. Não é Maria Atividade? Ela honrava com as suas atividades. Então não há nada em errado. O errado é deixar o mais importante para lá. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o galardão. Uma vez o pastor Osni falou aqui há anos atrás, não sei nem se ele lembra, que a mulher, ela foi formada por Deus para edificar a casa e não a empresa. Lembra disso? Então, o mais importante, o papel número 1, edificar a sua casa. Tem condições de trabalhar? Não vai prejudicar? Trabalhe. Acrescente renda, não tem problema. Porém, preste atenção. O que é mais importante, mulher? Mãe, o seu filho é mais importante. Creia nisso. Amém? Vamos louvar o Senhor?